boa noite. Então nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, hoje fechando a passagem do homem da mão mirrada, né? Hoje é o fechamento, né? E antes da gente apresentar o versículo de hoje, é bom a gente fazer uma visão, ter uma visão panorâmica de toda a passagem, da essência do que foi trabalhado até agora e, sobretudo, o que a gente viu na semana passada. Bom, a passagem do homem da mão mirrada, ou do homem da mão atrofiada também, né? A Rejane veio numa reunião, não pôde vir em outras, então é bom a gente fazer o resumo. É uma passagem das passagens de cura narradas no Evangelho que tem uma característica muito peculiar. Nessa passagem, o curado, a personagem que é curada, não é a personagem com quem Jesus interage, não é o interlocutor da passagem. Ele está ali de coadjuvante, ele é o pretexto, né? Pré-texto. Ele é o pretexto sobre o qual Jesus constrói um discurso de admoestação, puxando a orelhinha, do mesmo grupo de fariseus, possivelmente, que na passagem anterior havia censurado Jesus e os discípulos. Então a linha do assunto continua basicamente a mesma. O embate entre uma ideia de vida, uma perspectiva de vida nova e renovadora, trazida por Jesus e vivida por Jesus, e um ideal de vida, um horizonte de vida, uma maneira de viver embolorada, enferrujada, carcomida, degenerada, que era aquela defendida pelo grupo de fanáticos religiosos ali representados por aqueles fariseus. Então, um embate de ideais de vida diferentes. A proposta de vida nova trazida por Jesus e aquele conservadorismo sustentado a ferro e fogo pelo fanatismo dos fariseus. É isso que está em jogo, gente, desde a passagem anterior, que atravessa a passagem anterior toda, aquela em que os discípulos invadem a plantação para colher algumas espigas, e adentra essa passagem do homem da mão mirrada. Então ele fica meio que à parte, o personagem, e Jesus novamente interagindo com um grupo de fariseus. O que a cura do homem da mão mirrada suscita em termos de discussão? A mão mirrada, ali, numa camada mais profunda de entendimento, está representando uma limitação no campo do sentimento. Se nós pensarmos na psique, né, na individualidade humana como constituída substancialmente por duas forças, o amor, o sentimento, o intelecto, a racionalidade, no caso desses homens, dos fariseus, a sentimentalidade era algo neles que estava atrofiado. Esses homens eram incapazes ou tinham muita dificuldade, Rejane, de sentir. Raciocinavam, calculavam, memorizavam, planejavam, mas dificilmente se comoviam, se enterneciam, se sensibilizavam, sobretudo com as necessidades do próximo. Eles eram o homem da mão mirrada. Enquanto o enfermo que se aproxima de Jesus tinha um membro físico atrofiado, aqueles fariseus tinham uma potência da alma atrofiada, a potência do coração. Isso foi a tônica de todas as últimas reuniões nossas. Quando chegou na reunião passada, Jesus vai efetivamente curar o homem. E aí ele dá uma voz de comando para que a cura aconteça. Ele se volta, é a primeira vez na passagem que ele se volta diretamente para esse homem. E ele dá uma voz de comando. Vocês lembram qual que é? O comando que ele dá, você lembra? Qual que é? Estenda as mãos. Lembraram? Ele diz para o homem,
estenda as mãos. Aliás, estenda a mão, porque ele não tinha as duas mãos atrofiadas, ele tinha apenas uma. Assim como os fariseus não têm toda a mente atrofiada, tem uma porção da estrutura mental atrofiada, que é aquela que lida com o sentimento e com a emoção. E aí esse homem vai então estender as mãos. Esse estender as mãos tem um aspecto também muito ambíguo, porque o estender as mãos é abrir-se, é buscar conexão, é buscar o outro, é conectar-se ao outro. Olha, eu não mencionei a semana passada, mas acho que ilustra muito bem. Na cúpula da Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, Michelangelo pintou como afresco central, toda a capela é pintada em afrescos, né? É decorada, ornada em afrescos. Mas o afresco central é justamente aquela imagem de Adão, o homem, estendendo as mãos para tocar as mãos de quem? De Deus. Então Jesus se volta para aquele homem e diz: estenda as mãos. A modernidade tem a mão atrofiada, porque a modernidade, a nossa geração, ou melhor, as últimas gerações de espíritos que reencarnaram nos últimos 5 anos, nos últimos 5 séculos, nos últimos 500 anos, tem essa limitação, essa dificuldade nossa de estender as mãos, de fazer amizade, foi o que a gente discutiu, de fazer amizade e de conservar as poucas amizades feitas. A afetividade é algo negligenciado em nossos tempos, em nossos dias. A afetividade é uma coisa negligenciada. Fazemos poucos amigos e dos poucos amigos que temos uma dificuldade danada de conservar a amizade. Por isso, podemos dizer que a nossa geração tem uma das mãos atrofiada, porque ela é incapaz de buscar o outro. Não, uma não, Tonzinho. Qual que é a outra mão? É a do intelecto. E a nossa geração está muito bem, obrigado, quando o assunto é intelecto. Não é assim que a gente diz quando pega um bebezinho e fala assim: outro dia eu vi uma criancinha no restaurante de 2 anos mexendo num tablet. Não é assim? Criancinha de 2, 3 anos, Tonzinho, que pega celular, ó. Então, uma geração de espíritos muito à vontade com a tecnologia, muito à vontade com o volume de informações que a internet permite circular. Então, cérebros poderosos. Cérebros poderosos. Ah, mas os meninos de hoje não sabem ler e escrever, escreve tudo errado. A leitura está deficiente, mas esse intelecto está poderoso em outras áreas. No uso da tecnologia, por exemplo. Então, uma mão, Tonzinho, está demasiadamente robusta. Tão robusta que ela está fazendo um monte de besteira. A outra está precisando se robustecer para limitar essa. Para as duas trabalharem juntas. Qual que é a outra? A do sentimento, a da emoção. Agora, esse ideal de vida, vamos fechar assim? Ao dizer, estenda as mãos, Jesus está propondo um ideal de vida, uma maneira de viver. Jesus está propondo uma coisa que promove calafrio nas pessoas hoje em dia. Eu vou dizer, a frase vai dar calafrio em vocês. Querem ver? Confiar plenamente no outro. No nosso estilo de vida, Priscila, nós somos capazes de confiar plenamente no outro? Eu, no comecinho de namoro com a Ju, né? A gente tinha visto, não sei onde a gente viu, talvez você lembre, um teste psicológico, que um fica parado de costas para o outro
e tem que soltar o corpo para o outro segurar. Mas tem que soltar mesmo. Vocês já viram isso? Aí eu fui fazer isso com a Ju. Agora solta o corpo. Eu não. Comecinho na mão. Você tá louco, você vai me largar, eu vou cair no chão? Não lembra disso, Ju? Ela, solta, confia em mim. Eu de jeito nenhum. Então, né? Não tem essa piada, né, Jadel? Então, a gente tem uma dificuldade danada de confiar no outro. Isso é estender as mãos. Confiar no outro, dar um voto de confiança no outro. A gente tem dificuldade de confiar no próprio filho, o filho no pai, o marido na esposa, a esposa no marido, colega de serviço, vizinho, companheiro de casa espírita. Aí a gente se lacra, né? Vedados. E nisso, a afetividade vai para o espaço. Oi? A gente está sempre projetando também, tem isso, Elaine? Projetando no outro, às vezes, interesses que o outro não tem. Né? Vai que ele está querendo meu carro aqui na empresa? Não sei não. Tem essas coisas, né? Está esfriando o coração. O sentimento está acabando. Por isso, né? Por que é mais fácil, Sademo, se relacionar de forma cibernética? Por quê? Porque, gente, a rede social não exige, os laços construídos em rede social não exigem confiança. Exigem? Não. Não exige confiança. Ana, você sabe, todo mundo que entrou para bisbilhotar seu Facebook hoje, você tem Facebook? Ah, a Ana não tem Facebook. Você tem Instagram, e eu não sei o que é isso direito, então não vou arriscar esse exemplo. Quem tem rede? Diabo, você sabe todo mundo que entrou na sua rede social hoje? Você sabe a intenção com que todos entraram? E por que a gente prefere não saber? A rede social nos possibilita isso. Porque a gente quer manter uma certa distância. Uma relação que se dá em nível mais profundo e de maior proximidade exige maior confiança. Abrir a porta da sua casa. Todo mundo que está no seu perfil do Facebook já visitou sua casa? Você faria questão que essa pessoa visitasse sua casa, soubesse o que você come? Como é que é a toalha do seu banheiro? Vivemos em estado de reserva, né? De atenção com a reserva. Reservados. Excessivamente reservados. Olha, Jesus fala um negócio para esse homem que vai ter eco 2000 anos depois. É nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para a modernidade: estenda as mãos, senão não tem como eu curar a sua atrofia. Se abra para novas afeições, confie nas pessoas, se aproxime delas, porque senão não tem como eu reconstruir, regenerar, reconstituir sua emotividade. Seu mundo emocional. Não tem como. Oi? É um levanta e anda, né? Estender as mãos é um levanta e anda. Mas para caminhar em direção ao outro. Em direção ao próximo. Aí então, essa proposta de vida, esse estilo de vida que se resume com construa laços afetivos e comece esse processo confiando nas pessoas. É claro que tem a turma do contra, a turma que não concorda com isso, que se opõe a isso. Por isso teremos no versículo de hoje: após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Capítulo 12, versículo 14 do Evangelho de Mateus. Após saírem, na hora que Jesus deu as costas, na hora que ele deu as costas com os discípulos, os fariseus se reuniram. Nós temos que calar a boca desse homem, porque esse homem está falando de um estilo de vida que põe em xeque o nosso estilo de vida. Vou repetir o versículo. Após saírem,
os fariseus formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Os episódios gravados e os episódios que estão indo ao ar agora estão bem próximos um do outro, né? Vocês devem ter reparado isso. São uma diferença de 4 episódios, Juliana? Por aí, né? Então tem chance desse episódio hoje vir ou na Páscoa ou bem próximo da Páscoa, né? Por aí. O que marcou o evento que hoje a cristandade celebra como Páscoa cristã? Um episódio de traição afetiva. Agora, olha que bonito, tem uma mensagem do Emmanuel. Eu não separei ela, porque ela me ocorreu agora. Em que Jesus recebe Judas no horto. Judas já acompanhado dos soldados do templo. Foram lá para prender Jesus. Aí os soldados do templo, assim, olha, nós não vamos agir, não vamos fazer nada, porque vai que esses caras estão armados. E tinha um que estava armado, né? Vai que esses caras estão armados. Então, primeiro você mostra quem que é, para a gente fazer uma ação rápida. E prender logo o tal do Jesus. Judas aproxima de Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus pergunta para ele assim: a que vens, amigo? Aí o Emmanuel fala assim, primeira pergunta. A pergunta em si já é uma pergunta consciencial. Jesus não sabia o que ele estava fazendo ali? Sabia, mas ele estava dando uma última oportunidade de Judas cair em si. Ele está dando uma última oportunidade de Judas. Ele está dizendo, Judas, pergunte para si mesmo, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Só que ele acrescenta uma palavra na frase. A que vens, amigo. Último instante, sabendo o que ele estava fazendo ali, o que ele já tinha feito até aquela hora, ele chama o sujeito de amigo. Até no último momento, Jesus estava com as mãos estendidas e dizendo, Judas, estende suas mãos também. E Judas dá um beijo. É assim, Judas, que tu entregas o Filho do Homem? Com um beijo? Com um gesto de afeto? De afetividade? Hein? De jeito nenhum. Judas é um dos educadores celestes do planeta Terra. Essa é uma novidade que a doutrina espírita, através da literatura do Chico, traz, seu Adelmo, e que ainda não é crença popular e não é crença comum. Mas Judas estendeu, ao longo dos séculos, estendeu as mãos. É um dos principais colaboradores de Jesus na educação da comunidade planetária. Né? Pois reencarna como Joana d'Arc, né? Uma situação dolorosa de martírio, para estabelecer as bases políticos, sociais da Europa, num regime de preparação para o que viria depois, que seria o advento da codificação doutrinária na França, né? Em Lyon. Por quê? Ainda que tardiamente, Judas entendeu que tinha alguma coisa que valia mais do que prestígio político, mais do que conforto material, e que ele não soube entender naquela época. O que era? A amizade. Ele viu que ele nunca podia ter posto em xeque uma amizade por 30 moedas. Nunca. A pergunta, Sr. Adelmo, é mais profunda, a modernidade abre mão de conforto e estabilidade política em nome de uma amizade? Não. Senão, não haveriam tantas amizades desfeitas em ambiente eleitoral. Porque, no fundo, nossas discussões políticas são discussões sobre prosperidade social. Caminhos diferentes, propostas diferentes. E eu estou falando de política, não estou falando de ética, né? Porque existem discussões que são de ordem ética, né, amor? Eu não estou falando disso. Nós estamos falando de
Se aprova ou não aprova a Previdência, se aprova ou não aprova a reforma trabalhista, se aprova ou não aprova não sei o quê, reforma tributária, se é um caminho de maior intervenção estatal, de pouca intervenção estatal. Isso aí são discussões sobre prosperidade e às vezes a gente acaba com uma amizade por causa disso. Porque temos as mãos atrofiadas. O que a gente não percebe por detrás disso, nos bastidores disso, é o que nós vamos tentar desvendar de agora em diante, destacando nesse versículo de hoje uma palavrinha: contra. A Ju vai pôr em destaque aqui, ó. Vamos repetir? Eles formaram um conselho contra. Existem corações que são adversários, inimigos do Evangelho. São inimigos do Evangelho. Esses que trabalharam contra Jesus e que ainda trabalham contra Jesus são adversários do Evangelho. E o que é o Evangelho? Uma proposta de vida. Amar o próximo como a si mesmo e, sobretudo, amar o inimigo. A segunda parte, então, é doída, né? Isso é Evangelho. Existe uma movimentação para barrar esse movimento, um movimento que é teimoso e avança nos últimos 2000 anos. Mas sempre existe uma movimentação para atrapalhar o esquema. O assassinato de Martin Luther King, o assassinato de Mohandas Karamchand Gandhi, o assassinato de John Lennon, né? O assassinato de Chico Mendes, são extremos, são vias de fato de um processo que acontece todo dia. Todo dia. Em nossas casas. O tempo inteiro, as sombras estão se opondo à luz do Evangelho. O tempo todo. A gota d'água é um assassinato. A gota d'água é um conflito entre nações. A gota d'água é um regime ditatorial, com tortura e tudo mais. Isso é a gota d'água, mas antes da última gota, o copo já estava sendo preenchido com pequenas atitudes de desamor diárias. Odiosas atitudes nossas, de homens comuns, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, em família, na casa espírita. São as egrégoras, né? Cada vez que a gente tem um pensamento negativo, cada vez que a gente tem uma palavra desagradável, cada vez que a gente tem um gesto egoísta, um fumo, sabe? Uma fumaça escura vai para o meio ambiente, vindo diretamente dos nossos corações, e se somam a de todos os outros, e formam uma massa escura, e essa massa escura de pensamentos negativos, de negatividade, faz oposição sistemática ao Evangelho faz 2000 anos. Então, não era o fariseu que era adversário de Jesus. Era essa negatividade produzida coletivamente. Sabe por quê? Na hora que o fariseu pegou no pé de Jesus, ele pegou no pé de Jesus odiando Jesus, não foi? Mas na hora que Pedro, do lado, viu o fariseu odiando Jesus, o que Pedro sentiu pelo fariseu? Ódio. Aí soma tudo, porque na hora que sai do coração é tudo uma massa só. Uma matéria escura só. Entendeu, amor? O ódio de Pedro pelo fariseu se somou ao ódio do fariseu por Jesus. E aquilo tudo, paira sobre nós. Você já viu aqueles desenhinhos, aquela nuvenzinha escura com uns raiozinhos assim, não é, dona Cíntia? Não tem isso?
Por isso eu vou dizer uma frase aqui que me ocorreu. Talvez alguém já tenha dito e eu tenha captado o inconsciente coletivo. Não odeie a quem odeia. Porque senão você se torna farinha do mesmo saco. Olha, vamos lembrar, Eurídice, o meu HD externo. Olha o que a Eurídice está lembrando, assim, Alcione Villamil, num calabouço da Inquisição Ibérica, magra, ela já estava nesse calabouço há um ano, sob tortura sistemática. Ela tem um último encontro com um coração amado da vida dela, que era um inquisidor. Dentre as últimas palavras dela para ele: peça de porta em porta o pão de cada dia, mas não odeies ninguém. Passa fome, privação. Perca a CLT, mas não odeie ninguém. Não odeie ninguém. Vá à falência, seu Adão, mas não odeie ninguém. Fique desempregado, mas não odeie ninguém. Porque essas posições do mundo são todas transitórias e passageiras. São todas transitórias. É tudo vapor de panela de pressão, sabe? Tá aquela ebulição, aquela pressão, destampou. Acabou a pressão. Toda essa pressão que a gente vive no dia a dia, pelo pão de cada dia, é isso que a Alcina está dizendo para o Carlos, quando a gente desencarna, acaba. Acaba. Sabe quando a gente chega em casa nervoso porque está com fome na hora do almoço? É que a gente está morto de fome, o estômago está colado lá na coluna. E a gente chega e a nossa mãe ficou... Eu estou falando nossa mãe porque eu morei com a minha mãe muito tempo, né? Você chega, a nossa mãe... Tá, viu, Ana? A nossa mãe está lá, atrasou o almoço porque ficou de papo no telefone com a amiga. A gente sente um ódio danado da nossa mãe. Aí a gente come. Na hora que você acaba de comer, a barriguinha enche, aí vem uma ressaca moral. E você fala assim, por que eu odiei ela, hein? Por que eu senti aquela raiva toda? Por que eu gritei com ela e falei, pô mãe, cadê meu almoço? Por quê? Isso vale para os maridos também, viu, gente? Viu, Tonzinho? Vale para os maridos. Depois que você tem a sua necessidade saciada ou que ela deixa de existir, bate só uma ressaca moral. A gente odeia o patrão porque ele não me paga o que eu achava que era justo. Aí eu desencarno, eu não preciso mais do salário. Aí você fala, por que eu odiei tanto aquele homem? E por aí segue. Tudo isso que nós falamos é para dizer que a oposição ao Cristo, a movimentação contra o Evangelho, não é de A ou B. Ela é uma oposição coletiva. Ela é a soma de todos os pensamentos negativos, de ódio e de animosidade, que todos nós produzimos. É isso que se opõe ao Evangelho. É essa massa escura de sentimentos odiosos que se opõe ao Evangelho. Por isso, Emmanuel, lá no livro Ceifa de Luz, ele vai dar um conselho. Esse negócio é tóxico, né? Lá no Japão, por causa da poluição, é até bonitinho. As criancinhas vai para a escola tudo com uma máscarazinha, não é? O que elas estão querendo? Ficar imunes à poluição. Se proteger contra a poluição. Aí o Emmanuel escreve uma mensagem intitulada Imunização Espiritual.
Como sair para a rua e não se contaminar com essa massa escura de ódio? Como entrar na rede social e sair sem ser intoxicado pelo ódio generalizado? Como? Né? E o Emmanuel vai... Primeira coisa que o Emmanuel faz é destacar um versículozinho que virou lugar comum, que todo mundo fala, mas ninguém engole, não desce. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, esse Jesus era doidão demais, né, velho? Auge do Império Romano, conquistas romanas, né? Na ponta da espada, da lança, ele fala assim: ama o seu inimigo e ora, deseja o bem por aquele que te persegue. Sabe, é muita vanguarda, sabe, Tonzinho? É um ideal muito à frente do seu tempo. E do nosso tempo, né, mulher? E do nosso tempo, é um negócio muito além. Faz uma prece, oração, um negócio que todas as religiões têm. Todas as religiões falam de oração. Todas elas. Mas todos os religiosos têm uma dificuldade danada de orar pelo perseguidor. O Emmanuel já começa de cara falando, lembra desse versículo? Pois é. Aí ele vai comentar. Temos efetivamente duas classes de adversários. Olha que didático. Ele vai dizer, das pessoas que nos odeiam, tem dois tipos, dois grupos. E todos temos pessoas que nos odeiam. Né? Quando eu fui síndico do prédio, todo mundo me odiava. Até a Ju, porque eu falava para ela não ligar a máquina tarde, porque ia fazer barulho para os vizinhos. Ela também me odiou várias vezes, não foi, Ju? Eu falei, inclusive, que eu ia multar o nosso apartamento. Não foi, Ju? Então, todo mundo dá algum motivo para o outro te odiar. Aí o Emmanuel vai dizer, ó, tem dois tipos de pessoas que te odeiam. Aqueles que não concordam conosco, não importa a sua ideia, mas tem gente que não vai concordar com a sua maneira de pensar. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Tem dois tipos de pessoas que não gostam da gente. Aqueles que simplesmente não concordam com os nossos ideais e aqueles que passaram a nos perseguir depois que nós perseguimos eles. Um ódio que nasceu primeiro da maneira como eu tratava esse fulano. Tem gente que não me odeia por algo que eu tenha feito a ele, que simplesmente me odeia porque eu penso como penso. Mas tem aquele que me odeia porque eu dei motivo para ele me odiar. Porque eu prejudiquei ele. Porque eu pisei no calo dele. Porque eu causei sofrimento nele. São esses dois tipos de pessoas que me odeiam. Talvez um grupo, talvez outro grupo, talvez os dois grupos. Talvez eu tenha antipatias nos dois grupos. Aí alguém vai dizer assim, desse primeiro grupo, tem aquelas pessoas que me odeiam porque eu penso coisas negativas. Não. Só tem um tipo de pensamento que vai ser verdadeiramente odiado. O pensamento no bem. Esse faz inimigo. Chega no grupo de família, do WhatsApp e pede oração para os dois meninos que cometeram a tragédia da escola de Suzano. Depois vocês me contam a reação dos seus parentes. Pede oração para eles.
Fala, gente, vamos orar por aqueles 2 garotos. Vamos mandar sentimento bom para eles. Depois vocês me contam a reação geral. Então, a ideia do bem atrai inimigos como ninguém. E tem aqueles inimigos de estimação. Aqueles que eu alimentei. Aqueles que eu nutri. Com as coisas ruins que eu fiz para eles. Esses 2 grupos. O Emmanuel vai pegar e vai dizer assim: os primeiros são inevitáveis. Os primeiros são inevitáveis. Sempre vai ter algum carnívoro que odeia um vegetariano. E sempre vai ter vegetarianos que odeiam carnívoros. Fala, Priscila. Sim, com certeza. Com certeza. O que a gente tem que... A Priscila está perguntando aqui, né? O pessoal da internet às vezes não ouviu. A inveja também gera um sentimento assim de antipatia? Sim. Eu só tenho que fazer uma pergunta, viu, Priscila? Que o sentimento de animosidade do outro por mim é por conta de alguma qualidade que eu tenha? Sim. Ou algum bem que eu possua? Sim. Eu só tenho que me perguntar se em algum momento eu não humilhei e magoei essa pessoa com o que sei, com o que sou ou com o que tenho. Porque aí eu caio nesse segundo grupo aí. Eu dei motivo para ele me invejar. Entendeu? Eu dei motivo para ele sentir o que sente por mim. Eu fui um pavão, né? Mostrei toda a minha luminosidade. Quando você vai no livro dos Mensageiros, tem o caso... É do Anacleto, né? Que eles vão volitar. Né? E o Anacleto sabia volitar, o André Luiz e o Vicente não sabiam. Só sabiam caminhar. Sabe o que o Anacleto faz? Caminha com eles. Caminha com eles. Para não incomodar, para não causar desconforto. Ele sabia volitar muito bem. Prefere caminhar junto. Bom, enfim, é uma questão complexa que vai... Porque olha só o que o Emmanuel vai te dizer assim, ó. Repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles, esses inimigos gratuitos. Nem Jesus. Jesus teve inimigos? Sim, teve. Alguns que o invejavam. Muitos desses fariseus tinham inveja dele. Tinha aquele fariseu que falava assim, puxa vida, eu morri de estudar. Lá eu parei de brincar com meus coleguinhas para estudar, para entender a Torá. Esse sujeito nunca foi à escola farisaica, ficou lá na beira do lago e sabe mais que eu sei, que ódio. Tinha inveja de Jesus. Tinha aqueles que falavam, não, as ideias desse cara de igualdade, de fraternidade, essas ideias põem em xeque o nosso estilo de vida, de castas, hierarquizado, põe em xeque, ameaça. Por isso que eu odeio ele. Vão matar esse sujeito. Tinha esses momentos. Por que eu não tenho esse dom, né, Tonzinho? De curar, porque sentia raiva, né? Agora tinha, na novela Carrossel, a Maria Joaquina, vocês lembram dela? A Maria Joaquina era a menina mais odiada da turma, porque ela fazia questão de mostrar para o resto da turma o carrão que ela chegava na escola. O pai dela já teve uma ideia, o pai dela falou assim, eu vou colocar ela numa escola com meninos pobres, para ver se ela aprende um pouco, né, a valorizar menos. Mas não adiantava, a Maria Joaquina era um personagem que ilustrava isso.
ela acabou despertando a antipatia dos coleguinhas. Por quê? Porque ela sempre fazia questão de mostrar o presente que ganhou, a roupa que tinha, o carro em que andava. Os meninos odiavam ela. Odiavam, mas ela nutriu esse ódio, né? Entendeu? É por aí. Isso é complexo. O Emmanuel continua dizendo assim, ó. Os segundos, a turma que tem motivo para me odiar, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. O que odeia o ideal do bem, eu não tenho como evitar. O Gandhi tinha como evitar que uma parte do Império Britânico odiasse ele? Não tinha como evitar. Agora, dá para evitar o ódio que eu despertei do meu vizinho o dia que eu, embirrado, peguei a sujeira da minha calçada, varri para a calçada dele, falando assim, esse porco deixa as folhas da árvore dele cair na minha calçada. E ele viu pela câmera. Hoje tem câmera, viu, gente? Cuidado. Ele viu e no outro dia ele virou a cara para mim. Aí eu comentei com meu marido, eu comentei com a minha esposa, não sei que bicho picou fulano, passou por mim e não me cumprimentou. Essa antipatia eu não precisava levar para casa. Precisava? Compreendamos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal. Mal, M-A-L. E sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Você não precisa aceitar o mal, você deve viver o bem, aceitar o ônus disso, que é o ódio de muitos, o ódio daqueles que não gostam do bem. Agora, o que você não precisa é despertar a animosidade das pessoas, a antipatia das pessoas, pisando no calo das pessoas. É possível se imunizar contra esse tipo de ódio. É possível. Sabe como? Menos é mais. Vivemos na sociedade, de novo as minhas críticas à modernidade, né? Vivemos na sociedade da evidência, da visibilidade. Uma necessidade enorme que a gente tem de postar no Facebook ou mandar por WhatsApp uma conquista social ou financeira ou afetiva que eu tenho. Gente, falar um negócio para vocês, uma coisa que eu e a Ju fez, quando a gente noivou, pôs a alianção no dedo, uma aliança grossa, ó, caiu minha aliança. Uma aliança grossa, né? Que eu fiquei numa situação financeira terrível, porque a aliança era grossa, a gente pegou, pôs a aliança, pôs a mãozinha um em cima da mãozinha do outro, tiramos foto e postamos no Facebook. Não foi, Juju? Será que por um momento esse casal cruel pensou na moça que tinha terminado o noivado de 10 anos naquele dia? Ou na moça que estava há 15 anos tentando arrumar um namorado firme e não conseguia? Precisa ficar rasgando nota de $100 na casa do mendigo? Precisa, porque é muito bom ter likes. É muito bom. Aí as pessoas não entendem. Ontem foi dia 2 de abril. Por que que o Chico era sempre tão sóbrio no vestir-se? Porque ele queria estar à vontade para andar no carro de um amigo rico ou caminhar na rua com um amigo pobre. Assim ele tinha livre trânsito. Ele tinha livre trânsito. Por que que o Chico era tão modesto ao falar de si mesmo? Tão sóbrio, tão econômico ao falar de si mesmo? Por quê?
imunização, entendeu, dona Joana? Imunização. O único ódio do qual o Chico foi alvo na vida foi o ódio dirigido ao Evangelho, que ele tomava para si. Porque ele era o Evangelho andando pelas ruas de Uberaba. Agora, ódios pessoais resultantes de situações, entendeu? Em que você aguça a cobiça, a inveja. O Chico não recebeu esse tipo de ódio, porque ele era sóbrio, discreto, econômico, comedido. O nome disso é simplicidade. Simplicidade. Só para a gente lembrar um pouco o nosso amigo, né? Ontem foi 2 de abril, quando passar o vídeo já vai ter passado essa data. Mas é para a gente pensar o que faz, né, alguém ter tantos amigos. Ter como amigos pessoas que não conviveram com ele. Isso. Imunização espiritual. O livro Sinal Verde, o amigo Gladstone Lage, que a gente sempre menciona aqui, ele fala uma coisa engraçada, ele fala assim, o Sinal Verde é um livro antipático. O Gladstone até brinca, ele fala assim, eu parei de ler ele no culto, porque é um livro que causa um desconforto geral quando a gente abre ele. Sabe por quê? Sinal Verde é um livro de boas maneiras, é um livro sobre elegância. Olha lá, dona Joana, né? Na bolsa, né, dona Joana? É um livro de etiqueta espiritual, não social. O título já é incrível, porque o Emmanuel prefacia o livro, um livro de André Luiz, e o Emmanuel naturalmente faz o prefácio. E no prefácio o Emmanuel está dizendo o seguinte, no convívio com o outro, a gente tem que saber a hora que é sinal vermelho, a hora que é sinal amarelo e a hora que é sinal verde. A gente tem que saber a hora de se conter, a gente tem que saber a hora de ir devagar, pronto para parar se for necessário, e a hora que a gente pode avançar. Um amigo meu de serviço, ele veio lá do norte de Minas e ele falou assim, eu aprendi com meu pai as expertises do atacais e do recuais. Então a gente tem que saber, por exemplo, com quem a gente pode falar algo ou não falar. Quem nos dá liberdade para isso ou não. Quem vai assimilar bem ou não. O Sinal Verde fala disso. Onde a gente pode falar mais alto, onde a gente tem que guardar o silêncio. E aí, numa dessas lições de etiqueta espiritual, na lição 13, o André Luiz vai falar sobre os antagonistas. A lição se chama Antagonistas. Mas espera aí, Luiz. O André Luiz vai dar dicas de etiqueta e elegância de como tratar o adversário, o inimigo. Nobreza é isso. Um espírito nobre, não é sangue nobre. Um espírito nobre, ele tem dignidade até no lidar com o adversário. Ele é elegante até na hora de lidar com alguém que não gosta dele. Aí o André Luiz diz assim, o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Primeira dica de etiqueta do André Luiz. Quando você encontrar alguém que te odeia muito, que tem uma raiva danada de você, que quer te ver morto com a boca cheia de formiga saúva, olhe para esse alguém e fale assim, ele tem uma doença, ele tem uma enfermidade, e eu tenho que tratá-lo com a compaixão com que eu trataria um paciente de câncer terminal. Sabe quando você vai visitar um paciente de câncer terminal? Aquele sentimento de pesar. Você se dirige à pessoa com carinho, não é? Pois é. Quando você encontrar alguém que tem muito ódio no coração, sobretudo ódio por você,
olhe para ele com esse tipo de misericórdia. Continua André Luiz. Se alguém feriu a você, perdoe. Tá tudo certo? Não. O André Luiz complica. Imediatamente. Esses espíritos. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente. O perdoe já é um trem difícil, né? Agora, o imediatamente é fácil entender esse radicalismo do André Luiz. Um versinho de uma música popular lá do Renato Russo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Amar as pessoas. O poeta não fala amar os amigos. As pessoas. Todas. Inclusive quem te odeia. Como se não houvesse amanhã. O que ele está dizendo? Imediatamente. Ah, então vou largar de ser espírita. Ah, não. Então isso aqui é para os fortes, viu? Isso não é brincadeira, não. Evangelho é para gente forte. Evangelho é para gente forte. E teimoso. Tem um forte, já forte, e tem um teimoso, que vai ficar. Sabe por quê? Ele insiste, ele teima, insiste e teima. Que nem eu no Pilates. Até ficar forte. A Ju sabe disso. No início foi várias vezes que eu cheguei do Pilates, falando: me dá um analgésico, me dá um anti-inflamatório aí. Ah, não volto lá. Teimava. Hoje eu pego o Francisco de 5 quilos com um braço, o esquerdo. Porque eu fui teimoso. Sentimento é isso, Adão. Coração é isso. Teima em amar quem te odeia. Um dia você consegue. É disso que Jesus está falando, de teimosia. Então, olha só, Tonzinho, o André Luiz vai explicar o porquê imediatamente. Ele vai dizer assim: frustrando o mal no nascedouro. Começou a pegar fogo lá em casa no fogão. O que eu tenho que correr e fazer? Entendendo? Acudir ali, porque se eu não acudir ali, desligar o gás, jogar um balde d'água, o que for, se eu não acudir ali, naquele princípio de incêndio, se eu deixar a coisa prosperar, o que vai virar? A casa, o prédio, pegando fogo. O mal tem que morrer no nascedouro. Se eu deixar para curtir, sabe? Pôr para curtir aquele sentimento ruim, 1 semana, 2 semanas, 1 ano, aquilo vai azedando e fermentando. Quando eu vejo, eu já não tenho mais controle sobre aquilo. Aí apagar um incêndio que fica mais difícil. Muito mais difícil do que fechar a torneirinha do gás. Não é? Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Falei umas 10 mil vezes, vou repetir aqui que eu aprendi com meu amigo Júlio Adriano. Né? O pessoal conhece o Júlio Corrade do Ser. O Júlio falava assim: não tem problema nenhum as pessoas fazerem críticas. Ela só não pode estar com a razão. Entendeu, seu Murilo? Os outros podem fazer crítica o tanto que for, eles só não podem estar certo. Porque no dia que eu receber uma crítica, que eu falar: não, é isso mesmo, aí dói.
Ora, enquanto o que ele está falando não procede, os cães ladram e a caravana segue. Firme, forte, serena, calma, lúcida, segue. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz, ou nascedouro, está na raiz de numerosas doenças. Gente, se afetar com o ódio que os outros sentem por nós, dá gastrite, dá desidrose, dá problema de pele, dá psoríase, dá enxaqueca, dá câncer. Quando eu entro na faixa do ódio e odeio quem me odeia, eu adoeço com esse um. Não há pensamento ou sentimento ruim que antes de chegar no outro não passou por todas as veias do seu corpo. Você quer ver eu convencer todas as mulheres a amar e não odiar quem os odeia? Gente, se agastar com o ódio dos outros dá celulite. Pronto. Por que Jesus nos usou esse exemplo? Faz mal para a saúde. Engorda, né? Odiar engorda, deixa. Você sobe na balança lá, 3 quilos de ódio tá ali. Né? Tonzinho. Aí, no livro A Verdade Responde, então o título já é forte. A Verdade Responde. Tem um capítulo 9 que se chama Adversários. E o Emmanuel vai comentar de novo: amai os vossos inimigos. O Senhor pede entendimento. Entendimento. Imaginemo-nos na posição dos nossos inimigos gratuitos, ou não, e observemos como seria a nossa conduta se estivéssemos no lugar deles. Uma palavrinha que está muito na moda agora. Vamos ver quem sabe o que é. Empatia. Empatia. Estender as mãos. Sair de si. Sentar no lugarzinho do outro, na cadeirinha dele. Né? Acho que era a Clarice Lispector que falava disso, né? Clarice Lispector falou assim: sempre que eu penso em alguém que não gosta de mim, eu fico imaginando se ele seria capaz de calçar os meus sapatos, de comer a minha comida, de viver a minha vida. É isso, o contrário. Sempre que alguém te odiar, antes de odiá-lo de volta, projeta a mente e, sobretudo, o coração na realidade de vida do outro. Conheça-o melhor. Como eu reagiria experimentando as coisas que ele já experimentou? Passando pelo que ele já passou. Agora imagina se todos os seres humanos fossem capazes de fazer isso em relação a todos os seres humanos. Que lugar seria esse? A terra regenerada. Então o evangelho inteiro é um tratado sobre empatia. A frase mais emblemática do episódio da crucificação é: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aquele coração sublime, aquele rei iluminado, pregado numa cruz, foi capaz de descer da cruz, vestir a armadura do soldado romano, sentir a dor do soldado romano, depois voltar para a cruz e dizer: Senhor, perdoa ele. Ele não tem noção de quem eu sou,
ele não tem noção de quem ele mesmo é, ele não tem noção do que está acontecendo aqui. Isso é empatia. Isso que o Emmanuel está dizendo. A compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. Compreender. O que motivou ele a me dar essa má resposta? O que está por detrás do mau humor do fulano? Não teria mais divórcio, gente. Falta de empatia. Falta de se projetar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Isso que eu estou fazendo vai magoar ele. Aí acontece assim no casamento. Um pega e magoa o outro. O que faltou? Empatia. O que eu sentiria se eu tivesse sofrendo o que eu estou fazendo ele sofrer? Aí falta empatia de volta. O que eu ia pedir se eu tivesse cometido o erro que ele está cometendo? Perdão. Entendendo? Então não tenho que me questionar se o outro teve empatia comigo para que eu tenha empatia com o outro. Eu tenho que estender as mãos. Senão o homem da mão atrofiada sou eu. Olha só. Ele, Jesus, escolhido para esse apostolado de amor, é o caminho do sentimento. Porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários, pela cooperação e pela boa vontade, pode efetivamente inflamar-se ao sol do amor eterno. O caminho do sentimento. Empatia só é possível ser efetivada, ser aplicada por quem é capaz de sentir. Quem não sente, não é capaz de ter empatia. Quando eu encontrar alguém que não tem empatia pelos outros, que não é capaz de se projetar no sofrimento do outro, esse alguém tem os sentimentos mirrados, atrofiados, ressequidos. E aí eu vou sentir o que por uma pessoa dessa? Empatia. É uma doença grave, uma doença psíquica, a falta de empatia. E agora eu vou dar uma notícia. Vivemos um processo de epidemia mundial. É muita gente sofrendo dessa doença. É muita gente que xinga o artista que no sinaleiro faz malabarismo e depois passa o chapéu pedindo moeda e fala assim, por que não vai arrumar um serviço? Isso é falta de empatia. Se o meu filho fosse artista, não tivesse um lugar para manifestar a sua arte e fosse fazer isso no sinaleiro, o que eu ia querer que as pessoas fizessem pelo meu filho? Desse moedinha. Sabe por quê? Porque quando meu filho toca aquela flauta ruim na apresentação da escola, eu sou a primeira a levantar e bater palma e fico bravo porque a mãe do lado não bateu. Não é, não, Tatiana? Então, quando eu parar no sinaleiro a próxima vez, eu não vou só dar a moedinha pro artista de rua. Eu vou aplaudir ele também. Isso é empatia. Agora, o que Jesus está propondo aqui é mais tenso, hein? Ele está propondo a empatia, não é pelo estranho. Ele está propondo empatia pelo inimigo. Por aquele que me odeia. Para a gente
perceber em que pé está o Evangelho, em que patamar está o Evangelho. É um nível alto de exigência espiritual. Um nível alto. Então, respirar fundo, buscar fôlego, porque o morro é alto, hein? O morro é alto. Até semana que vem. Quando o coração é capaz de observar, meditar, e sentir, e processar, e digerir as experiências, e transformar tudo que se vive em seiva vital, para continuar amando, amando, amando.